Meus irmãos, eu quero falar sobre esse assunto, a pregação do Evangelho em um mundo estruturalmente cativo. Eu quero pegar, de certa forma, os 5 pontos e dissolvê-los aqui. Eu não quero tratar formalmente de cada ponto, meu tema não é este, mas sim mostrar como esses pontos eles estão diluídos na pregação reformada. E eu começo aqui com um evento histórico. Quinta-feira, 18 de abril de 1521, Lutero ele está na Dieta de Worms, e eu digo que aqui foi um momento crucial da reforma. Aqui a reforma poderia retroceder, bastava, humanamente falando, que Lutero reconsiderasse a sua posição. Era uma pressão enorme, porque o interrogatório era sobre a sua fé, que tanto reboliço estaria causando na Igreja Romana, especialmente na Alemanha. Aqui é um quadro, eu usava um outro, eu coloquei hoje um outro quadro, já que não são fotos, que tenta representar Lutero ali sozinho, diante das autoridades, do imperador, do representante do Papa. Então, é um momento de grande pressão. O momento era crítico e a pressão era essa, que Lutero se retratasse quanto à sua fé. Lutero, então, ele argumenta em tons respeitosos, porém em tons firmes. E, a certa altura, na conclusão de sua breve exposição, ele declara: estou vencido pelas Escrituras por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Veja o princípio da sola Escritura aqui. Estou vencido pelas Escrituras. Ele é cativo da palavra de Deus. Lutero, então, confiante na autoridade suficiente das Escrituras, ele não pode nem sequer pensar em pensar diferente, fora das Escrituras. Ele não pode cogitar de uma outra forma, senão manter-se, ater-se às Escrituras sagradas. Meus irmãos, olhando um outro aspecto, uma das prisões mais sutis que nós temos é a prisão de nossa mente. Porque quando você vê balizas, você vê grades, cercas, você sabe qual é o seu limite. Quando você não tem isso, é mais difícil observar. Por isso que uma prisão de nossa mente, nós não percebemos, porque justamente o pecado, por vezes, nos dá a sensação de total liberdade e não prisão a nada. E Paulo, então, lida com este problema, e ele escreve aos Coríntios, e é sobre esse texto que eu quero me deter nesta noite, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, observem a expressão, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Reparem que Lutero faz eco a este texto. A sua mente é cativa da palavra de Deus. Paulo fala de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas ilustremos com a prisão de nossa mente. Prisão de nossa mente vai se manifestar, vai se caracterizar por uma forma direcionada de pensar, cativa de determinados valores que nós nem sequer percebemos que eles nos anulam, que eles nos destroem. Valores, por outro lado, que nos bombardeiam diariamente e são sedimentados pela sociedade secular, porque são valores que vão confirmar aquilo para o que ou para o qual nós temos inclinações, e isso é fortalecido pelo meio no qual nós vivemos. Há uma atmosfera que favorece determinadas ideias, a ideia de ter, de possuir, de ser melhor, de ser o maior. Então, há todo um grupo de valores, de ideias, que estão no ar, esses grupos, e nós vamos absorvendo e vamos seguindo esse tipo de raciocínio, porque nos falta um filtro adequado para saber interpretar e avaliar todas as coisas. E sem que nós percebamos, nós tendemos a nos tornar escravos. O nosso pensar e agir
são determinados pela maneira de ver a realidade. Isso é muito importante. Quando alguém conquista a nossa mente, conquistou os nossos valores, os nossos ideais. Quando alguém nos dá uma forma viciada ou estruturada de pensar, essa forma, se ela nos dominar, domina tudo o mais. Nós vivemos conforme nós percebemos a realidade. Isso, então, vai trazer implicações óbvias, vai trazer implicações em nossa relação com Deus, caso creiamos em Deus, em nossas relações sociais, em nossa vida conjugal, na criação de nossos filhos, a forma como nós tratamos os nossos irmãos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós estudamos, como nos divertimos, ou seja, a maneira como eu vejo a realidade, isso vai determinar a forma como eu vivo. A nossa vida, em grande parte, meus irmãos, é uma resposta que nós damos ao mundo como nós percebemos. Quando a nossa maneira de ver muda, nós tendemos a mudar o nosso comportamento, ou, pelo menos, tentar moldá-lo a partir de uma nova perspectiva que temos da realidade. Então, nós vemos aqui Lloyd Jones, um grande pregador do século XX, colocando a questão nesses termos. A maior tirania que temos que enfrentar nesta vida é a perspectiva mundana. Ela se insinua em nosso pensamento, em toda parte, e nós a recebemos imediatamente após nascermos. O mundo tende a controlar o nosso pensamento, a nossa perspectiva e a nossa mentalidade. E o pior disso é que nós somos controlados, monitorados, mas nós temos a sensação de sermos livres. É isso que é enganador. Pensem no primeiro pecado de nossos pais. O que eles queriam era ser iguais a Deus. E fizeram uma grande descoberta. Eles estavam nus. Eles queriam ter o conhecimento sobre tudo. E a coisa que eles descobrem é que estavam nus. E eles já estavam. E a grande descoberta que agora faz com que eles tentem se esconder da presença de Deus. Então, o pecado dá, por vezes, ou em geral, a sensação de liberdade. Em nome da liberdade de pensamento, muitas vezes nós nos tornamos estruturalmente cativos. A nossa mente está cativa, ainda que nós tenhamos a sensação de liberdade. Então, nos deparamos aqui com o que eu chamo, primeiramente, de conflito de senhorio. Paulo trata, evidentemente, deste conflito. Quem é o senhor de nossa mente e de nossa vida? Quais os valores nós damos prioridade em nossa escala de valores? O que ocupa o primeiro lugar? O que é mais importante para nós? E eu faço uma pergunta: a maneira de ver a realidade por si só já não nos diz a quem servimos? Será que uma pré-escolha já não está, ou a nossa escolha já não está pré-selecionada a partir daquilo que eu priorizo? Porque é uma questão muito séria. O nosso cérebro influencia mais os nossos olhos do que os nossos olhos o nosso cérebro. O nosso cérebro já nos dá uma previsão das coisas, já uma imagem seletiva. E nós falamos isso popularmente quando alguém diz assim, fulano só vê o que quer. Ou quando quer tratar de alguém, né? Nós vamos ficando surdos com o passar do tempo, é natural. Aí alguém pergunta, seu pai está com sintoma de surdez já? Não, ele só ouve o que ele quer. Há uma pré-seleção. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi isso. Né? Não me respeito ainda. Bom, é porque talvez eu seja surdo. Bom, diante das acusações dos falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto, ele escreve o texto que vimos há pouco, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, elas são poderosas em Deus para anular sofismas. Mas aí vem a questão, os recursos de Paulo. Eu faço uma pergunta, o jeito de falar é muito típico das minhas origens do Rio de Janeiro. Dá para encarar? A questão é simples. Você pode desprezar alguma coisa porque você não tem meios. Você pode desprezar alguma coisa, como aquela parábola da raposa e as uvas. Eu quero as uvas, como eu não consigo alcançá-las, uva verde, quem quer saber? Você pode desprezar algo porque você não tem instrumentos para aquilo. Então, Paulo, ele, como eu vou dizer, ele desestabiliza
ele desconsidera, ele coloca no nível inferior o saber carnal. Mas alguém poderia dizer, Paulo, você fala isso porque você não tem meios para debater com a gente, você não tem estrutura de pensamento sólida, você não tem nem sequer formação, o que você fala é por inveja. Então, a questão é, Paulo tinha recursos para lidar na carne, porque ele fala que as suas armas são celestiais, as suas armas não são carnais. Bom, vejamos, Paulo era um mestre da lei, ele era um erudito que conhecia bem a literatura judaica e grega, ele falava de modo fluente o grego, o hebraico e provavelmente, o latim. No entanto, Cristo era superior a tudo isso. Cristo é a autoridade mais sublime sobre a razão humana. Então, quando ele não discute com aqueles homens simplesmente numa questão puramente intelectual, não é porque ele não tem meios para isso, é que ele reconhece que essa luta não levaria a nada. A questão era muito mais séria, era uma questão espiritual. Justamente por isso é que ele argumenta que mesmo vivendo neste mundo com as limitações próprias que ele chama de andando na carne, ele fala, segundo Coríntios 10:3, as suas armas não são carnais, as suas armas são espirituais, porque Paulo tinha um diagnóstico claro da situação espiritual. Mas como era então o ministério do apóstolo Paulo? Ele vai nos mostrar que o seu ministério era realizado no poder de Deus. E ele vai dizer que as suas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. E ele tinha uma arma fundamental. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez você observa a suficiência da palavra. Ao mesmo tempo, você percebe a depravação total, que não faz parte dos solas da reforma, mas é um dos pontos fundamentais da reforma. O homem, sozinho, intelectualmente, ele não pode ser convertido. Isso é obra do Espírito, que age por meio da palavra. Mas vamos ver agora, vimos as armas de Paulo, eu vou voltar a tratar delas, vamos ver a corrupção da mente do homem. Paulo temia pelos coríntios, pela ação de Satanás por meio dos falsos profetas que confundia aquela igreja. E é muito difícil você trabalhar assiduamente e, ao mesmo tempo, há um outro grupo remando de uma outra maneira, para o outro lado. Você ensina para cá e, daqui a pouco, essas mesmas pessoas estão ouvindo com a mesma intensidade ou até com mais tempo o ensino contrário. E Paulo, então, escreve aos coríntios: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a palavra tem um sentido de truque, trapaça, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo orava pela igreja, mas ele estava atento a isso, porque os coríntios eram bastante volúveis. Eles gostavam de ouvir vozes diferentes, gostavam de trabalhar com as antíteses, ouvindo Paulo, ouvindo outros, e eles ficavam meio confusos nisso, e Paulo temia que eles fossem enganados pela astúcia, pelo truque dos falsos mestres, como instrumentos de Satanás. Satanás atua obscurecendo a mente dos homens. Satanás tem desígnios. Paulo usa uma palavra muito especial, a ideia de desígnios, em 2 Coríntios 2:11, tem a ideia de que Satanás, ele atua inteligentemente, ele tem uma estratégia muito clara, ele tem modos diferentes de atacar, ele tem um programa de ação com variedades bélicas. Satanás, ele é extremamente sábio, e ele sabe agir conforme as circunstâncias. Ele nos conhece há tanto tempo, ele conhece o homem há tantos milênios, ou tantas décadas e séculos, ele sabe como agir, e Paulo teme por isso, por causa da fraqueza dos coríntios. E ele diz que o Deus deste século cegou os entendimentos, a mesma palavra para desígnios é essa, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Reparem, o Evangelho é da glória de Cristo, o Evangelho glorifica a Cristo, somente a Deus glória. Mas o Deus deste século vela o entendimento dos homens, para que mesmo esse Evangelho sendo glorioso, radiante, ele não surta efeito. O Deus desse século cria um obstáculo para que o homem possa
enxergar a maravilha deste Evangelho. E, na realidade, é possível, e creio que nós conhecemos bem isso, criar uma atmosfera contrária à fé cristã. Nós não percebemos, mas nos meios intelectualizados do nosso país, há má vontade para com a fé cristã. É uma coisa muito curiosa. Você pode falar de qualquer pensamento. Você pode, numa academia, abrir o Alcorão e falar de algo magnífico, mas não pense em abrir a Escritura. Há um preconceito tremendo. E é interessante, é que, para que haja esse preconceito, para que haja a possibilidade desse preconceito, é porque há a fé cristã. Se não fosse a fé cristã, não poderia haver a manifestação do preconceito. Porque somente a fé cristã nos dá liberdade, até para discordar dela. E as pessoas não percebem esse fenômeno social e político que a fé cristã traz também. Mas há uma má vontade, há um pensamento secularizado, onde não há lugar para Deus, valores e conceitos objetivos. E o pecado, ele afeta a totalidade do homem, inclusive a sua mente. Às vezes, nós gostamos de pensar que há uma espécie de reserva santa em nós, algo que não foi afetado pelo pecado, mas o pecado afetou o homem inteiro, afetou a sua mente, afetou a sua vontade, afetou as suas emoções. Ele está totalmente contaminado pelo pecado, e somente Deus, pelo seu poder, pela sua graça, somente a graça, por meio da fé, somente a fé, pode nos libertar deste cativeiro. Dentro desta forma, nós criamos um universo de valor privado, onde a verdade é de cada um e dentro dos significados subjetivos circunstanciais. Não sei se vocês têm paciência, eu, em geral, não tenho, mas, às vezes, eu preciso, por força de ofício, ouvir pouca coisa. 5 minutos me é suficiente para me cansar. Programas de entrevista. Se for da tarde, então, a intelectualidade vai toda a tarde para a TV. Então, é uma coisa difícil de assistir, e esses valores são tão claros, há uma profundidade epidérmica tão superficial, me permito a redundância, que é possível que as pessoas pensem daquele jeito e falem daquele jeito, mas esses são os valores que nós temos. Há um universo de valor privado, e aquilo dá um tom de universalidade, de aceitação. O clima intelectual de uma época é sempre fortemente influenciador de nossa estrutura de pensamento e, portanto, de nossas prioridades e dos nossos valores. Se estrutura o nosso pensamento, os valores que eu tenho, obviamente, quais serão as prioridades que eu terei dentro dos valores, dentro da estrutura de pensamento que eu adquiri. A força deste clima talvez repouse sobre uma configuração muito óbvia e normativa que ele apresenta à nossa mente. É claro, é assim, e eu uso generalizações. Hoje ninguém pensa mais desta forma. Isso está mais do que claro. Hoje as pesquisas têm apontado nessa direção. Então, fica muito óbvio, parece que isso é assim mesmo. E é quase impossível ter a percepção de algo que nos conduz, como a nossos parceiros de entendimento, de forma tão suave. Quando a coisa é brusca, você nem percebe. Desculpe-me, quando a coisa é tranquila, você nem percebe. Quando ela é brusca, ela se assusta. Quando você está meio sonolento e o avião vai levantar voo, você nem percebe. Quando você observa, já está voando. Mas se ele for muito brusco para isso, é mais fácil perceber. Quando você é conduzido mansamente, suavemente, vai se criando uma estrutura gradativa, e quando você perceber, você já está totalmente dominado por uma única maneira de ver a realidade. Por isso, o simples, ainda que não seja tão simples assim, o fato de podermos pensar com clareza, sem esses condicionantes, é uma bênção inestimável de Deus. O luterano Veite Júnior diz bem, o pecado é anti-intelectual, ele afeta a nossa mente. Bom, Paulo, a formação dele, cativeiro da mente, e agora vamos às armas que o apóstolo Paulo tinha. As armas de Paulo, ele diz que são poderosas em Deus, mas poderosas em Deus para quê? E ele vai nos dizer, no verso 4, que já lemos, para destruir fortalezas. Fortaleza de palavras, de argumentos, considerados indestrutíveis,
Figuradamente, a expressão indica conceitos especulativos que se erguem contra a cruz de Cristo. Ele diz mais, anulando sofismas, toda a sabedoria carnal em oposição à sabedoria espiritual. Ele diz mais, e toda altivez que se levante, que se inflacione contra o conhecimento de Deus. As fortalezas são construídas em lugares altos, sendo, por isso, mais difícil combatê-las. Não é questão geográfica. As fortalezas são construídas em lugares altos. O Salmo canta com alegria que Jerusalém é uma cidade compacta, erguida sobre os montes, e, de fato, era muito difícil atacar Jerusalém e destruir Jerusalém. Isso levava anos, ou com um exército extremamente mais poderoso. Então, o homem, ele se arroga contra Deus em suas fortalezas. As pessoas tendem a se julgar seguras dentro das fortalezas de seus argumentos contra o Evangelho. Mas os limites de pedra não servem de empecilho absoluto e definitivo contra o poder de Deus, contra o Evangelho, que nada mais é do que o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E Paulo, então, agora coloca isso positivamente. Ele destrói, ele anula, e agora ele leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí vocês entendem Lutero, mais uma vez. Paulo objetivava romper as fortalezas dos falsos argumentos, conduzindo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Somente pelo crescimento espiritual, que consiste na obediência a Deus, é possível atingir o propósito de Deus, que não mais andeis, como também é dos gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Reparem a palavra pensamento reaparecendo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. A ignorância a respeito de nossos verdadeiros alvos pode nos conduzir a uma exaustão frustrante. Você, às vezes, não sabe, você tem que fazer muita coisa e não sabe mais o que faz primeiro. Então, você vai e volta, e depois fala, eu já podia ter feito isso ordenadamente. Um exemplo que eu gosto de usar é o homem e a mulher no mercado, né? A mulher, em geral, é mais objetiva do que o homem. Eu gosto de falar o contrário, mas eu não posso fazer isso hoje. Então, a mulher sabe o que ela quer. E o homem, ele busca coisas essenciais para a família. Ele vai ver pneu, óleo de carro, ele vai ver bola, rede, chave de fenda, e calota para o carro, etc. E ele vai e volta. E, muitas vezes, ele passa o tempo todo no mercado, a esposa já está com o carrinho cheio, porque ele nem chegou na parte de verduras, porque não é uma coisa essencial, embora, quando chegar em casa, ele quer a sopa. Bom, o fato é que você, quando não está bem direcionado, você se distrai, às vezes, pega uma rua errada, às vezes alguém vai me buscar no aeroporto ou em algum lugar, aí começa a conversar, eu entrei no lugar errado. É bobagem, eu tenho que só dar a volta em 5 quilômetros para chegar no lugar. Tem uma volta tremenda, um engarrafamento, porque errou, perdeu a noção. A ignorância de nossos verdadeiros alvos pode nos conduzir a um cansaço, a uma exaustão frustrante. Nós temos que aprender a identificar, por exemplo, como o pensamento secular assume características próprias em nossa geração, a fim de que podermos combater este pensamento de uma forma eficiente, de uma forma objetiva e direta. As armas devem ser usadas de acordo com o inimigo e o tipo de guerra. É muito interessante isso. Você não pode usar qualquer arma. Quando eu pego arma, eu posso falar de qualquer instrumento. Você, às vezes, quer uma tesourinha para cortar a unha do pé, mas serve o cortador de cutícula, eu sei. Mas o fato é que... gente, as mulheres não ficaram chateadas, que bom. Mas você quer uma tesourinha. Mas essa mesma tesourinha que é ótima, você agora quer cortar um papel, várias folhas. E a tesourinha que era ótima para cortar a unha, talvez, não seja bom para o papel. Então, você agora quer almoçar, e aquela faca que é muito boa para usar no almoço, não é boa para fatiar a picanha. Tá bom, contra filé. Bom, que seja. Então, você é uma outra faca. Os instrumentos têm que ser adequados assim. Isso vale numa guerra também. Vejam Davi e Golias. Davi não improvisou armas. Ele usou o que ele estava acostumado.
Ele não vai pegar uma armadura que não cabe nele, não dá certo? Não vou tentar isso agora. Então, você tem que saber definir qual é o seu objetivo. Quais são as armas que você deve usar? Paulo sabia que a sua batalha não era carnal. E ele diz, minhas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Davi, no caso, ele confiava em Deus e usou dos recursos de que dispunha, e, neste caso, com os quais ele estava bem familiarizado. O texto tem uma característica muito curiosa, o texto de Davi, lá em Samuel, é que ele escolheu, a palavra criteriosa não aparece, mas aquela palavra hebraica quer dizer isso, era uma escolha criteriosa. Ele não pegou qualquer pedra, ele pegou pedras adequadas para o objetivo que ele tinha em vista. Mas ele fez isso porque ele sabia qual era o seu alvo, qual era o seu objetivo. No caso de Paulo, notemos que, se a sua luta era espiritual, as suas armas deveriam ser também espirituais. Mas a armadilha para Paulo era cair no que parecia ser uma questão intelectual. E, às vezes, nós caímos isto, porque nós achamos que, se nós mostrarmos que somos cultos, somos eruditos, as pessoas serão levadas a Cristo. E nos perdemos totalmente. As pessoas podem nos achar muito inteligentes, muito cultos, mas isso não leva ninguém a Cristo. Por si só, não. É preciso distinguir o que nós queremos, qual é o objetivo que temos em vista. Paulo, ele apresenta o caminho que seguiu. Colocar todo o seu saber, todo o seu pensar, todo o seu sentir sob o domínio de Cristo, mantendo assim a sua mente aprisionada ao saber, ao conhecer e sentir de Cristo. Os recursos de Paulo amparavam-se no poder de Deus. Ele diz, minhas armas são poderosas em Deus. Elas não são poderosas em si mesmas. Isso é algo magnífico. Nós vamos ver, mais uma vez, somente a graça de Deus pode transformar o coração do homem. E essa graça é operada por Deus. Eu posso ser instrumento de anúncio desta graça, mas é a graça de Deus que opera independentemente de mim, inclusive. E Paulo sabia disso. Ele, por exemplo, vai nos dizer que não anda com astúcia e nem adultera a palavra de Deus. Ele fala em 2 Coríntios 4:2. As suas armas consistiam no anúncio fiel da palavra de Deus, por meio da qual Deus opera. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, é o dinamis de Deus. Então, todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo, contrastando com a situação antiga de total domínio do pecado. Diz Paulo, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa era a realidade anterior. Nós éramos prisioneiros da lei do pecado. Agora nós somos libertos em Cristo, para as boas obras, mas em Cristo, habilitados por Cristo. Então, um dos perigos para nós cristãos é simplesmente não usar a nossa mente, porque Satanás atua tentando corromper-nos, tentando nos levar, nos seduzir. E um perigo para nós, simplesmente, é não usar a nossa mente dos recursos que Deus nos dá. E Deus quer que nós o sirvamos integralmente. A nossa conversão a Deus envolve também uma conversão de uma nova mente, uma nova maneira de perceber a realidade, vendo o real com outros olhos, vendo a realidade a partir das Escrituras. Nosso coração e mente precisam ser convertidos ao Senhor. Devemos aprender a entender a vontade de Deus em todas as circunstâncias e nos submeter a esta vontade. A nossa mente deve ser tão devotada a Deus quanto o nosso coração. Excluir a nossa mente significa não amar a Deus como Ele quer. Deus deseja que o amemos e o sirvamos também com a nossa inteligência. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, cardia, de toda a tua alma, psique, e de todo o teu entendimento, de anoia. Este é o grande e primeiro mandamento. Repare a ideia de coração, alma, entendimento. As distinções não são importantes aqui. O que é importante é mostrar que é o homem todo. Nós somos convertidos integralmente e o nosso serviço a Deus deve ser com todas as disposições do nosso ser,
porque a transformação de Deus é uma transformação completa. O nosso testemunho exige também o uso abalizado de nossa inteligência. O ditado que é muito conhecido, é um ditado medieval, que nós temos que tomar cuidado para que, quando a gente jogar a água da bacia suja fora, não ir a criança junto. A ideia é muito simples, é cuidado que, quando você vai eliminar o que não serve, você jogue fora a coisa que serve. Uma analogia imperfeita, é como se você tivesse um filho, uma filha, isso não acontece aqui, é tudo hipotético, que fosse descascar abacaxi com uma vontade. Ficaria só o talo, não é? Porque cortar tudo, cortar. Embora eu estou falando que é imperfeita, porque um suco de casca de abacaxi é muito bom. Para quem tem afta, é uma beleza. Bom, mas, que é o meu caso hoje. Bom, a rejeição de algo que é imoral, algo inadequado, que é um racionalismo autônomo, que eu quero dizer, é você achar que você é só a razão, e a sua razão que define o que é certo. Rejeitar isso não significa o abandono do pensar. O pensar autônomo, que significa pensar por si só, como se Deus não existisse, isso deve ser rejeitado. Mas cuidado para não rejeitar o fato de que Deus deseja também que nós o sirvamos com inteligência, com discernimento. A mente cativa e a pregação do Evangelho. Eu vou falar mais 5 minutos apenas nesse primeiro momento. Para pensar, vamos tentar. Pensar como não pensar pode ser o alicerce para a vanglória. Pensar sem oração, sem o Espírito Santo, sem obediência e sem amor, ensoberbecerá e destruirá. Mas o pensar em submissão à poderosa mão de Deus, o pensar saturado de oração, o pensar guiado pelo Espírito Santo, o pensar vinculado à Bíblia, o pensar em busca de mais razões para louvar e proclamar as glórias de Deus, o pensar a serviço do amor, esse pensar é indispensável em uma vida de pleno louvor a Deus. Eu acho belíssimo. John Piper resume bem a ideia de você pensar a serviço do reino de Deus. A mente cativa agora, positivamente, a obediência. Comecemos a falar sobre evangelização. Então, devemos já perceber que a fonte da evangelização está no poder de Deus, não em nossas estratégias. Somente a Deus glória. A graça somente é de Deus, somente pela fé. Isto é obra de Deus. Caminhemos mais. Paulo relembra aos coríntios como foi a sua pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, que era uma tentação, porque os coríntios eram metidos a saberem muito. Mas ele fala, eu não fiz dessa forma. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Apoiar-se no poder de Deus é apoiar-se no Evangelho. No Evangelho que é o poder de Deus. Então, ele está dizendo, para que a sua fé se apoiasse no Evangelho. O que eu anunciei para vocês foi o Evangelho de Cristo. Então, a mente cativa a Cristo se revela na pregação do Evangelho, de modo simples e fiel aos ensinamentos bíblicos. Não em demonstração de erudição, mas em fidelidade à palavra, sob o poder do Espírito. E a Reforma resgata isto, como foi cantado aqui, como aqui o Thomas leu, eu nem sabia que ele lia tão bem, não sei se ele ensaiou um ano, mas ele não teve tempo para isso, fiquei admirado com o Thomas lendo aqui na frente aquele longo texto, ele quase sem fôlego, é isso mesmo, a palavra, Thomas é o menininho que leu o texto aqui na frente, ele gosta muito de pastor, com exceção de mim, mas eu estou magoado até hoje. É uma longa história, depois eu conto. Mas o fato é que o que o Thomas leu ali é isso mesmo. A palavra estava oculta. E agora o Evangelho é redescoberto por meio da Reforma. E é isso que Paulo já ensinava
a igreja deveria se amparar, confiar no poder de Deus. Então, não é a nossa suposta erudição ou cultura que vai converter alguém. As nossas palavras não têm poder para conceber vida. Só a palavra de Deus pode fazer isto. Mais uma vez, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. As nossas palavras podem, quando muito, entreter e agradar corações satisfeitos com seus pecados, mas não têm poder para transformar vidas. Alguns equívocos aqui. Primeiro, pensar que o incrédulo será levado a Cristo se falarmos de forma erudita. Se falar difícil, bonito, rapaz, esse cara é bom mesmo, vamos cantar para ele e fazer aqui com gestinho, você tem valor. Então, olha, esse cara é muito bom, eu vou me converter a Cristo porque ele é muito bom. Oferecer algo semelhante ao que está acostumado no mundo. Então, a igreja se mundaniza para ficar igualzinho, quem sabe, é a ideia de um elevador, né, que para no mesmo nível para que ele atravesse, como fosse uma questão de total liberdade do homem, assim fazê-lo. Transformar a igreja em um clube social, ou um programa de auditório, ou uma academia de intelectuais, nos esquecendo que a sabedoria do Evangelho atua em outro nível, e essa sabedoria, ela é operada não por nós, mas pelo Espírito Santo. Vejamos aqui algumas expectativas. Paulo, quando prega em Corinto, havia algumas expectativas. Os judeus queriam ver sinais, queriam algo maravilhoso. Os gregos queriam sabedoria, eloquência. Aí vocês entendem porque Paulo fala, olha, quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei com ostentação de linguagem, porque os gregos queriam isso. Mas qual era a mensagem de Paulo? Era Cristo crucificado. Paulo me dá um grande conforto como pastor. É que Paulo fez uma coisa que nenhum pastor consegue, desagradar a todos. Então, isso me dá um grande conforto, né? Sempre vai ter alguém que vai gostar. Ele desagradou a judeus e gregos. Se fosse hoje, Paulo, tem que ter um jogo de cintura, um novo dom que o Senhor tem dado agora, para poder entender-se com as pessoas, não seja tão direto. Não, Paulo desagradou a todos, porque ele não deu sinais, não apresentou algo maravilhoso e nem foi eloquente. Não era esta a questão. A mensagem da cruz nunca soou como algo simpático aos ouvidos que já dispunham de um filtro cultural e teológico. Se não passasse por esse filtro de algo maravilhoso, o judeu não quer ouvir. Se não for erudito, também eu não quero ouvir. E como foi a recepção? A recepção vai ser depois da recepção do lanche. Nossa, que meu tempo acabou. Agora, depois eu analiso isso com vocês. Eu falei 35, tá 35, vamos cumprir a palavra como bom reformado, como calvinista discreto que sou, né? Meus irmãos, muito obrigado por enquanto. Meus irmãos, vamos continuar, eu não vou me alongar, eu devo falar uns 35 minutos, talvez 36. Que vontade de ser preciso assim, né? Bom, a recepção foi boa lá embaixo? Muito bem. Aqui foi ruim. Em Corinto. Em Corinto, eu terminei nisso. Como é que foi a recepção do Evangelho, né? Como foi? Então, Paulo pregou a palavra que não atendia a judeus nem gregos. Então, para os judeus, soava como escândalo e pedra de tropeço, visto que esta não era uma realidade compatível com as suas crenças. E para os gregos era loucura, mas loucura aqui não é loucura como doença. Os gregos chamaram aquela mensagem de imbecil. Isso é pior. Não é uma coisa louca, é uma coisa idiota. Eles falaram que a mensagem do Evangelho era idiota. Bom, mas qual era a realidade? A realidade é que a palavra foi o método prazerosamente estabelecido por Deus para alcançar aos seus. E é isso que Paulo diz. Aprove, eu não posso detalhar isso agora, mas aprove tem um sentido de vontade prazerosa, vamos dizer assim, grosso modo. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio daquilo que vocês chamam de imbecil. Saibam, então, que Deus tem prazer em salvar aqueles que creem na imbecilidade da pregação. Esta é a resposta de Paulo. O fato é que tudo que não se adequa ao seu padrão de pensamento é escândalo, ou pedra de tropeço, ou, no caso, loucura. Então, qual é o desafio de Deus para nós? Primeiro, não é para nos tornarmos
irracionais ou ignorantes. Não é isso. Porque você repudia a sabedoria e pensa que a ignorância é o caminho de Deus. Não é isso. Mas é para que nos submetamos, ou submetamos a nossa inteligência à palavra de Deus. Deus não pede nenhum sacrifício de nós, mas nos desafia a aprender a pensar biblicamente. Então, antes, o que Deus requer de nós é a humildade para reconhecer a nossa limitação diante da majestosa sabedoria de Deus. É o que Paulo faz lá em Romanos 11, de 33 a 36. Então, a mente cativa a Cristo proclama simplesmente o Evangelho de Cristo, porque, diz Paulo, não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Eu não cheguei com a minha pompa, eu cheguei com o Evangelho de Cristo. E quando você vai comparando esses textos, vai entendendo que a mensagem de Paulo não foi a mensagem de sabedoria, mas ele anunciou a Cristo crucificado. Então, a nossa compreensão e aceitação do Evangelho não indica a nossa superioridade, não indica a nossa inteligência, mas manifesta a soberana graça de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 29, que Deus não tem chamado muitos sábios, mas pessoas modestas, para que ali prevalecesse a graça de Deus. É um dos pontos da reforma, somente a graça. Paulo faz um contraste, então, entre a sua aparente fraqueza, conforme seus inimigos diziam, com a força de suas armas. Mais uma vez, as armas de Paulo eram poderosas em Deus, não eram poderosas em si mesmas. O poder de nossas armas depende de Deus e não do mundo. Nós temos que aprender com Deus, nos submeter a Deus e não simplesmente querer saber o que as pessoas querem ouvir para supostamente apresentar o Evangelho. A força do Evangelho está no Evangelho, que é o poder de Deus. Descrevendo a suficiência das Escrituras e os parâmetros, os limites da atuação do ministro da igreja, escreve o reformador Calvino de modo enfático. Concluímos, pois, que não é permitido aos ministros fiéis que forjem algum dogma novo, mas simplesmente que se apeguem à doutrina a qual Deus a todos sujeitou, sem exceção. Ao afirmar tal coisa, meu intuito é mostrar não apenas o que se permite a cada indivíduo, mas também o que se permite a toda a igreja, nos apegarmos à palavra, somente a Escritura, ela é-nos suficiente. Falamos sobre obediência, agora sobre a mente cativa, inteligência. O pensamento reformado, então, sustenta a necessidade de uma proclamação fiel, integral, uma pregação submissa e, ao mesmo tempo, inteligente do Evangelho. A proclamação compete a nós, é uma responsabilidade inalienável e essencial de toda a Igreja de Cristo Jesus. A Bíblia apresenta o Evangelho como sendo uma mensagem que deve ser anunciada a todos os homens, a fim de que eles possam entendê-la e crer. A mensagem do Evangelho passa por uma compreensão. Sabemos que isso é obra do Espírito, mas envolve a compreensão desta mensagem. Deus, ele não simplesmente arrasta o pecador para si mesmo, sem que ele deseja. Deus, ele não salva ninguém a contragosto. Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Ele dispõe o nosso ouvido e o nosso coração para o Evangelho. Deus não nos nocauteia, Deus nos convence. Ele nos convence amável, docemente, ainda que de forma efetiva e de forma poderosa. O homem precisa desejar a salvação e recebê-la pela fé. Somente a fé, somente a graça. E Deus é quem opera isso em nós. Sabemos que a fé é um dom de Deus, e é Deus mesmo quem vai despertar em nós a consciência de nossa necessidade de salvação. Porque se você perguntar para alguém, você está salvo? Você precisa da salvação? A pergunta óbvia seria, salvo do quê? Salvo para quê? Somente Deus, por meio do Evangelho, nos dá consciência de nossa miséria e da necessidade que temos de sermos reconciliados com Deus.
O Espírito liberta, então, a vontade do homem dominada pelo pecado, para que desejemos alegremente a salvação que nos é proposta por graça. Em nosso testemunho, nós procuramos apresentar o Evangelho de forma clara, de forma lúcida, de forma inteligente, nos dirigindo a pessoas, a seres racionais, para que elas entendam a mensagem e creiam. Nós sabemos que isso não é um mecanismo tão simples, mas compete a nós apresentar o Evangelho assim, porque esta é a forma ordinária de Deus chamar o seu povo. Ao mesmo tempo em que sabemos que é Deus quem converte o pecador, devemos nos valer dos recursos que Deus coloca à nossa disposição para anunciar o Evangelho. É claro que esses recursos, obviamente, não contrariam a palavra de Deus. Então, a nossa proclamação deve ser apaixonada, no sentido de que queremos alertar os homens para a realidade do Evangelho, persuadindo-os pelo Espírito a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem a Deus pela graça, com fé em submissão. Cremos que o Espírito da verdade nos capacita a proclamar o Evangelho de Cristo com fidelidade, integridade e com sabedoria. Evangelizar, então, dentro da perspectiva reformada, não é um exercício de aniquilamento da razão. Antes, é um desafio à utilização de uma mente sã, que só pode ser restaurada pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Toda a verdade procede de Deus, e o Espírito de Deus nos concede esse discernimento na compreensão da verdade e no uso desta verdade que, por graça, temos acesso. O John Stott coloca isso bem. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que se importa com a verdade, ensina a verdade e dá testemunho da verdade. E esse ensinar e dar testemunho são tarefas da igreja, que ela o faz em obediência a Deus. O livro de Atos é uma passagem magnífica. O livro de Atos registra que, durante 3 semanas, Paulo pregou. Ele anunciou o Evangelho em Tessalônica. E a passagem é muito curiosa. Eu coloquei em letra um pouco menor, mas dá para ler, porque eu queria que ficasse toda numa lâmina só. Olha o que diz o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 semanas arrazoou. Eu vou rapidamente mencionar o sentido de cada palavra dessas. Então, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Observem a ideia de arrazoar, expor, demonstrar e persuadir. São 4 palavras do nível intelectual. São palavras que afetam diretamente a ideia de entender, de compreender e da nossa inteligência. Arrazoar, a palavra tem um sentido de persuadir por meio de perguntas e respostas. Envolvia uma argumentação com o fim de persuadir, sendo permitida à congregação, aos seus ouvintes, fazerem perguntas. Paulo ouvia perguntas, respondia, e ele mesmo fazia perguntas também. Então, ele passou 3 semanas fazendo perguntas, ouvindo indagações, respondendo. Ele queria justamente mostrar que aquele Cristo que ele anunciava era o Cristo das Escrituras Sagradas, o Cristo anunciado no Antigo Testamento. A ideia de expor é de abrir completamente, tem um sentido figurado de explanar, interpretar. Paulo abria as Escrituras, ele interpretava as Escrituras, ele abria o texto diante daqueles que o ouviam. Então, Paulo, pelo Espírito Santo, expunha a palavra de Deus, e o Espírito é quem abria o significado do texto no coração das pessoas. É algo muito curioso isso. Essa palavra é usada em Lucas 24, a ideia de abrir o texto, abrir o coração. Então, o caminho que Deus usa ordinariamente para abrir o coração do pecador é abrindo a palavra. É a mesma palavra, abrir
a Escritura, expor e abrir o coração por meio da exposição bíblica. Deus, de acordo com a sua graça, Ele abre o coração das pessoas, como fez com Lídia, para que ela pudesse entender a mensagem salvadora de Deus. Então, as pessoas poderiam não crer no que foi proclamado, contudo, não poderiam alegar falta de compreensão. E Paulo diz mais, o texto diz mais, Lucas diz que Paulo estava demonstrando que a ideia de colocar ao lado, colocar diante de, figuradamente tem um sentido de apresentar evidências, provar com passagens bíblicas a veracidade do seu argumento, citar para provar, demonstrar, ou seja, Paulo, enquanto pregava, ouvia perguntas, fazia perguntas, ele argumentava biblicamente o que ensinava, ele demonstrava, por exemplo, o cumprimento das profecias de Cristo, e ao mesmo tempo ele confrontava as teses dos seus oponentes com textos bíblicos, ele não ficava fazendo apenas arrazoados intelectuais, não, ele voltava às Escrituras, no caso ao Antigo Testamento, para provar o seu argumento. E mais, o objetivo era persuadir, e muitos foram persuadidos, que significa convencer, despertando a confiança de alguém do que foi persuadido. Em Atos 27:11, essa palavra é traduzida por dar crédito. As pessoas, pelo Espírito, sabemos, deram crédito àquela mensagem, se converteram, foram persuadidas, não apenas intelectualmente, foram convencidas de que aquela mensagem era uma mensagem de fato relevante, era a mensagem de Jesus Cristo, o Salvador. Alguns dos judeus e numerosa multidão de gregos, homens e mulheres distintas, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Reparem, eles foram convencidos, me convenceu, gostei desse cara. Não, eles se uniram, unidos a Paulo e Silas, eram unidos à igreja apostólica. Paulo esforçava-se por persuadir os seus ouvintes a respeito do Evangelho. Não era uma pregação descompromissada, ele queria convencê-los. Ele sabe que é o Espírito Santo que age, mas age por meio da pregação. Mesmo, e isso é curioso, mesmo havendo um tipo de linguagem que propiciava a persuasão, Paulo não se valia deste método. É curioso. Paulo queria persuadir, mas ele fala aos coríntios, como nós já vimos, que ele não usou uma linguagem persuasiva de sabedoria. Eu quero que as pessoas sejam convencidas, mas convencidas pelo poder, pela veracidade daquilo que eu estou anunciando, não porque minhas palavras são argumentativas, brilhantes. Então, ele não usa uma linguagem persuasiva, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem persuasiva. Então, eu repito, ele dizendo aos coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. E é esse Espírito de poder que os persuadiria, não o apóstolo Paulo. Reparem a sutileza, não sou eu que persuado simplesmente, eu não tenho poder para isso, mas o Espírito tem. Então, não fiquei aqui gastando meu tempo querendo mostrar sabedoria, mas eu apresentei o Evangelho. Há sempre o risco de substituir o poder de Deus pela técnica, pela capacidade de convencer os nossos ouvintes. Às vezes nós perdemos muito tempo com isso. Líderes espirituais, missionários, ficam contando experiências para a igreja. Ficam contando experiências, da criança sem braço, cachorro lambendo ferida, que passa fome, e só não fala do Evangelho. Quer arrecadar dinheiro, verba, simplesmente falando de miséria. Fala do Evangelho, o que o Evangelho alcança. E as pessoas gostam de experiências e não do Evangelho que produz experiência e que corrige as nossas experiências quando elas são equivocadas. Neste caso, quando você começa a confiar em técnicas e em meios, você substitui o conteúdo pelo sucesso, a soberania de Deus pelo poder dos nossos argumentos, né? Quando eu era estudante, havia uma brincadeira, era uma brincadeira que os professores falavam, de que alguns, é claro, esses alguns era piada, certamente, colocavam no esboço assim, chorar aqui. Então, ele estava pregando e tinha um momento que ele tinha que chorar. Ele chorava, todo mundo chorava, era um momento assim. Ou outra brincadeira que havia no meu tempo de estudante, no argumento mais fraco você grita. Porque você expõe com clareza, o argumento está fraco, você se empolga, aí todo mundo, que legal. Então, isso é uma linguagem persuasiva, isso é técnica, isso não é Evangelho, isso não é o poder de Deus. É preciso um cuidado especial neste ponto.
há sempre o perigo de sermos seduzidos pelos holofotes e brilho da fama e perdermos a alegria de servir a Cristo. E nós começamos a confundir isso. Nós temos, como eu falei, muitos congressos. E a igreja tem, a igreja presbiteriana, não somente ela, mas é a qual, dentro da qual eu labuto. Então, tem homens de grande poder de persuasão. Deus tem nos dado grandes pastores e teólogos, mas há sempre o risco de nós começarmos a endeusar homens e não a mensagem do Evangelho que eles transmitem. Temos que ter cautela quanto a isso. Submissão, por outro lado, não equivale ao não uso da razão. Considerações finais. Eu estou na metade ainda, mas vamos lá. Nosso privilégio e responsabilidade. Para pensar. O Sproul, um autor contemporâneo nosso de grande relevância. Uma das razões pelas quais os ministros tentam evocar novos e interessantes pontos de vista é porque há uma falta de confiança entre os pregadores na eficácia de se pregar todo o conselho de Deus. Então, eu quero pregar algo a mais, como se esse algo a mais fosse mais importante, mais relevante, mais poderoso do que as Escrituras. Pregar, meus irmãos, é explicar e aplicar a palavra aos nossos ouvintes. Simples isso. Explicar o texto, dentro do seu contexto, e aplicar esta palavra. O John MacArthur, um autor contemporâneo, diz que o significado das Escrituras é as Escrituras. Se você não interpretar a passagem corretamente, então você não tem a palavra de Deus, porque apenas o significado verdadeiro é a palavra de Deus. O que significa que eu posso citar inúmeros versículos bíblicos fora de contexto, sem dizer o significado daquele texto dentro da sua mensagem original. Eu não estou pregando as Escrituras, ainda que cite muitas Escrituras. Essa é uma armadilha que nós, às vezes, caímos, porque alguém citou muito a Bíblia, não quer dizer que esteja citando a mensagem bíblica. A interpretação adequada antecede a aplicação. As pessoas gostam de aplicação, mas para que você tenha uma aplicação relevante, é preciso que haja uma compreensão do que o texto, de fato, nos diz. Somente pelo Espírito poderemos ir além dos comentários e das notas de rodapé das Bíblias, que influenciam e determinam toda a nossa leitura bíblica. Você não sabe ler sem nota, e não importa, esse não é um bom princípio de notas. Nós temos que ter a Escritura, o texto da Escritura, o Espírito nos conduzindo à compreensão adequada das Escrituras, conferindo passagem bíblica com a passagem bíblica. Então, somente pelo Espírito, poderemos ir além dos comentários ou das notas, seja de que nota for, não estou discutindo isso, tendo o discernimento de como aplicar esta palavra compreendida aos nossos ouvintes. O aval, ou seja, a aprovação de Deus, não é sobre as nossas teorias, escolhas, muito menos sobre a graça de nossas piadas, mas é sobre a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, não comigo, não com o que eu penso, com o que eu acho, mas com a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Um autor mais antigo nos diz que, quando nos propomos a expor um texto, precisamos declarar exatamente o que o texto afirma. Nós somos servos do texto, dentro do propósito do seu autor primário. Qual é o objetivo desse texto? O que ele quer nos dizer? O que ele disse e o que ele pode nos dizer hoje, aplicando a realidade dentro da qual estamos inseridos. Deus honra a sua palavra, insisto nisso. Deus não tem compromisso nenhum com a nossa fé, com as nossas teorias. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu não vou mudar a palavra porque eu creio. Eu tenho que aprender a educar a minha fé à luz da palavra de Deus. Sem a palavra, o púlpito torna-se um lugar que, no máximo, serve como terapia para aliviar as tensões de um auditório cansado e ansioso em busca de refrigério para suas necessidades mais imediatamente percebidas. E nós sabemos que nós não somos bons avaliadores de nossas reais necessidades. Ele pode conseguir o alívio do sintoma, mas não, de fato, a cura para as nossas reais necessidades. Como pregadores, devemos ser dominados, não por técnicas, antes por convicções provenientes das Escrituras. As convicções
bíblicas são mais relevantes, muito mais relevantes do que simplesmente técnicas. O Stott diz que a teologia é mais importante do que a metodologia. E, mais uma vez, ele acerta. A teologia que parte das Escrituras é muito mais importante do que apenas métodos, técnicas. E nós estamos cheios de técnicas e métodos de evangelizar, de edificar, de construir igreja e assim por diante. E esquecemos de olhar as Escrituras. E ela é perfeitamente razoável para as nossas necessidades. E ela é razoável, que eu falo em termos de compreensão, né, de razoabilidade. Ela é perfeitamente clara e ela tem uma resposta objetiva para as situações dentro das quais nós vivemos e trabalhamos. O poder e a perenidade da palavra. Pedro pregou aos seus destinatários, antes, às igrejas da dispersão. E agora, de novo, olha o que ele diz. Ele voltando às suas origens. Olha, fostes regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É algo curioso, porque ele volta às suas origens, à origem da igreja, e hoje ele está falando do mesmo evangelho, da mesma palavra. Ele está dizendo, olha, a palavra que eu anuncio hoje é a mesma palavra de antes. Não há uma nova palavra, não há agora algo para ser sobreposto. Vocês não estão agora no nível superior que não precisam da palavra. A palavra que vos foi evangelizada é essa palavra que eu anuncio para vocês. É a mesma palavra, é o Evangelho, porque ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor, essa é a palavra que não se deteriora, não se torna obsoleta, não se torna ultrapassada. Então, evangelizar significa pregar a palavra de Deus, não as nossas opiniões, as nossas preferências. Não podemos adulterar a palavra de Deus, como já vimos, Paulo disse que ele jamais adulterou esta palavra. A evangelização consiste na exposição da palavra de Deus e na sua aplicação às necessidades ontológicas e contemporâneas de nossos ouvintes. Eu quero dizer o seguinte, é que às vezes nós ficamos pensando muito nas necessidades contemporâneas de nossa época, tá? Isso tem valor, mas não nos esqueçamos, o homem foi pecador sempre. O homem tem necessidades constantes, quer o homem do primeiro século, como nós do século XXI, precisamos ser reconciliados com Deus. Pronto, eu chamo isso de necessidade ontológica ou essencial. E a palavra atende a isso. E atende às necessidades nossas, hoje, de nossa vida, a interpretação da sociedade dentro da qual nós vivemos, os desafios podem ser outros, os problemas com os quais nós nos deparamos podem ser outros, mas algumas questões basilares são as mesmas. Se o homem não se arrepender, não será salvo. Se o homem não crê em Cristo, não será salvo. Então, eu não posso ficar apenas na superfície dizendo do homem contemporâneo, porque há necessidades essenciais que são para sempre. O homem precisa crer em Cristo. Abaixo do céu não há outro homem dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não podemos perder essa dimensão. Somente pela palavra de Deus que permanece em nós, podemos vencer o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Reparem, a palavra de Deus, somente a Escritura, ela permanece em vós, e assim nós podemos, de fato, vencer o maligno. Sem a palavra, a nossa luta seria apenas uma rendição incondicional, não teríamos como lutar nem como enfrentar o inimigo. Neste confronto, sem a palavra, estaríamos totalmente despreparados. Jesus fala para os seus discípulos, fala para aqueles que o ouvem, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham, dão testemunho, que testificam de mim. Abraham Kuyper, final do século XIX, início do século XX, escreveu: tudo que um pregador tem que fazer é considerar como, em obediência ao Senhor, ele pode ministrar a palavra,
deixando os resultados com o Senhor. Eu não tenho controle dos resultados, isso não pertence a mim, mas pertence a mim pregar com inteligência, com integridade, com obediência à palavra de Deus. Os resultados deixemos com o Senhor. Paulo, no final da segunda carta aos Tessalonicenses, roga: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Glória somente a Deus, por meio do anúncio do Evangelho. Ele fala que ele pede para que a igreja ore por ele, para que ele continuasse anunciando o Evangelho e a palavra de Deus seja glorificada, como estava acontecendo entre eles, ou seja, os tessalonicenses ouviram esta mensagem, foram convertidos e agora glorificam a Deus. A igreja, então, ela prega o Evangelho e ora para que a palavra de Deus se propague, e assim Deus, o único merecedor de toda a honra e de toda a glória, seja de fato glorificado. João Calvino escreveu em certa ocasião: há uma regra prescrita para todos os servos de Deus: não tragam suas próprias invenções, mas simplesmente entreguem, como que de mão a mão, o que receberam de Deus. Não inventem. E quanto mais intelectual alguém é, penso eu, deve ser tentado a isso, a inventar coisas, a querer falar diferente, inventar uma nova teoria. Não, não façam isso. Simplesmente entreguem, como que de mão a mão, o que receberam de Deus. Assim, somente assim, Deus será glorificado. Amém. Eu falei que falaria 35 minutos, eu enganei vocês, eu falei 30. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que a palavra de Deus habite em nós e que nós a proclamemos com integridade.